Lívia sempre foi uma alma apaixonada pela dança, sentindo-se verdadeiramente viva a cada movimento, a cada passo que dava ao ritmo da música. Para ela, a dança era mais do que uma arte, era uma forma de expressão, um sonho que almejava perseguir com todo o coração. No entanto, seu fervoroso desejo encontrava um obstáculo quase intransponível. Natália, sua mãe, uma mulher de personalidade narcisista que via os próprios reflexos e ambições como prioritários, ignorando os sonhos e aspirações de Lívia. A relação entre mãe e filha era marcada por uma dinâmica de controle e manipulação, onde Natália impunha suas vontades sobre Lívia, moldando a vida da filha conforme seus próprios desejos e expectativas. O conflito interno de Lívia crescia, dividida entre o amor filial e a necessidade de buscar sua própria felicidade. "Cê sabe, mãe, que a dança é minha verdadeira paixão, né?" Lívia tentava, numa conversa à mesa do jantar, expressar seus sentimentos e aspirações. Natália, sem levantar os olhos do prato, respondeu com frieza: "Dança não é carreira, Lívia. É um hobby, no máximo. Você precisa de um futuro estável e a engenharia vai te proporcionar isso." Essa não era a primeira vez que discutiam sobre o futuro de Lívia. A insistência de Natália em fazer com que a filha seguisse uma carreira em engenharia era um claro reflexo de suas próprias ambições não realizadas, um desejo de projetar em Lívia uma versão de sucesso que satisfizesse seu ego. Cedendo à pressão constante, Lívia se viu matriculada em um curso de engenharia, uma decisão que pesava em seu coração como uma âncora, afundando-a mais a cada dia que passava. As aulas, longe de serem estimulantes, pareciam arrastar-se interminavelmente, um lembrete constante de um caminho escolhido por outrem. "Eu realmente tentei, sabe? Mas não me vejo fazendo isso para o resto da vida." Lívia confidenciou a um amigo próximo durante um raro momento de desabafo. Além das escolhas profissionais, Natália também buscava exercer controle sobre a vida amorosa de Lívia, determinando com quem ela deveria ou não se relacionar. "Esse rapaz não é para você, Lívia. Você precisa de alguém que esteja à sua altura, alguém que sua mãe aprove", Natália ditava, sem dar espaço para a opinião ou sentimentos de Lívia. A vida, sob o jugo de Natália, era uma constante batalha para Lívia, uma luta interna entre a obediência filial e o desejo de seguir seu próprio coração. A tristeza de não poder expressar-se livremente através da dança, sua verdadeira paixão, era uma sombra que a acompanhava, obscurecendo os momentos que deveriam ser de alegria e descoberta pessoal. No entanto, a chama da paixão de Lívia pela dança recusava-se a ser apagada. Secretamente, ela começou a participar de aulas de dança, um pequeno ato de rebeldia e autodescoberta. Em cada movimento, em cada passo, Lívia encontrava um pedaço de si mesma que havia sido suprimido, uma liberdade que contrastava vividamente com a opressão de sua vida sob o domínio de Natália. Em um universo onde as escolhas deveriam ser pessoais e os sentimentos autênticos, Lívia se via constantemente na encruzilhada de viver de acordo com suas próprias aspirações ou sucumbir aos desejos dominadores de sua mãe, Natália. Seu coração pertencia a Carlos, um jovem cuja simplicidade e genuinidade conquistaram Lívia de uma maneira que ela nunca pensou ser possível. Contudo, Natália tinha outros planos para a filha, planos que incluíam Fábio, um rapaz cuja presença em suas vidas era mais uma imposição de Natália do que uma escolha de Lívia. "Carlos é um bom rapaz, mas ele não tem futuro, Lívia. Fábio, sim, tem potencial. Pensa no conforto que ele pode te oferecer." Natália argumentava, sem dar espaço para a opinião de Lívia. Pressionada e desgastada pelas constantes manipulações de Natália, Lívia se viu rendendo às exigências da mãe, iniciando um relacionamento com Fábio. No entanto, o vazio dessa união era palpável. As interações com Fábio eram marcadas por uma superficialidade que contrastava drasticamente com a conexão profunda que ela compartilhava com Carlos. Com o passar dos meses, uma verdade desconcertante veio à tona.
Lívia descobriu, através de uma conversa acidentalmente ouvida, que Natália havia pintado para Fábio um quadro irreal da vida que ele teria ao lado de Lívia, repleto de promessas de riqueza e estabilidade. Fábio, atraído pela perspectiva de uma vida confortável, estava com Lívia não por amor, mas por interesse. A revelação foi um golpe devastador para Lívia, que se viu confrontando sua mãe em uma discussão carregada de emoção e desilusão. Como você pôde, mãe, usar minha vida como moeda de troca, como se eu fosse apenas um peão nos seus jogos de manipulação? Lívia questionava, a dor e a traição evidentes em sua voz. Eu fiz o que achei melhor para você, Lívia. Fábio pode te oferecer uma vida que Carlos nunca poderia. Natália respondeu, sua voz desprovida da compreensão da magnitude de seus atos. Incapaz de tolerar mais a manipulação e as imposições de Natália, Lívia tomou decisões drásticas. Ela terminou seu relacionamento com Fábio, deixando claro para ele que a verdade havia sido revelada e que o amor não poderia ser construído sobre alicerces de falsidade e interesse. Fábio, acabou. Não posso estar com alguém que me vê como um meio para um fim. Lívia disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Além disso, Lívia decidiu abandonar a faculdade de engenharia, um curso que nunca havia sido sua verdadeira escolha, mas sim uma imposição de Natália. Essa sequência de atos de afirmação pessoal marcou o início de um novo capítulo na vida de Lívia, onde ela se comprometeu a fazer escolhas que refletissem seus próprios desejos e sonhos. A ruptura com Fábio e o abandono da faculdade não foram apenas atos de rebeldia, foram declarações de independência de Lívia, um despertar para a necessidade de buscar sua própria felicidade e autenticidade. Embora essas decisões trouxessem consigo desafios e incertezas, Lívia sentia pela primeira vez em muito tempo que estava no controle de sua própria vida, pronta para explorar o mundo conforme seus próprios termos, livre das correntes das expectativas de Natália. Em um dos momentos mais desafiadores de sua vida, Lívia se viu diante de uma realidade inimaginável. Natália, em um ato final de autoritarismo e desaprovação pelas escolhas recentes da filha, decidiu expulsá-la de casa. Se você acha que pode viver sua vida sem minha ajuda, então vá. Mas não volte, foram as palavras cortantes de Natália, marcando não apenas o fim de uma discussão, mas também o início de uma nova jornada solitária para Lívia. Desamparada e com o coração pesado, Lívia buscou refúgio junto a Carlos, o homem que possuía seu coração e com quem ela esperava reconstruir sua vida. No entanto, ao chegar à cidade onde Carlos residia, descobriu que ele havia se mudado, deixando para trás apenas a memória de momentos compartilhados. Essa busca por apoio revelou-se ainda mais infrutífera quando, um a um, seus amigos se mostraram incapazes ou relutantes em oferecer-lhe abrigo. Com poucas opções disponíveis, Lívia recorreu ao único lugar que lhe restava, o dormitório da faculdade. Apesar de ter abandonado o curso, a instituição permitiu-lhe ficar temporariamente, um gesto de compaixão diante de sua situação. Durante esse período, Lívia empreendeu uma busca incansável por emprego, culminando na obtenção de uma posição como zeladora em um prédio. Esse trabalho, embora distante de suas paixões e aspirações, ofereceu-lhe os meios para começar a reconstruir sua vida. Com o primeiro salário, alugou uma casa pequena, um espaço modesto, mas que simbolizava sua luta por independência e um novo começo. Foi nesse cenário de reconstrução e determinação que Lívia se deparou com uma descoberta transformadora. Ela estava grávida. Os enjoos matinais, inicialmente atribuídos ao estresse e à mudança drástica em sua rotina, revelaram-se os primeiros sinais de uma nova vida crescendo dentro dela. A notícia da gravidez trouxe consigo um turbilhão de emoções. "Eu estou grávida", sussurrou Lívia para si mesma, tocando gentilmente a barriga, ainda incrédula. A ideia de trazer uma criança ao mundo em circunstâncias tão desafiadoras era assustadora,
mas, ao mesmo tempo, infundia em Lívia uma força que ela desconhecia possuir. Com a determinação renovada, Lívia começou a planejar seu futuro com o novo membro da família em mente. Ela sabia que o caminho à frente seria repleto de dificuldades, mas a perspectiva de ser mãe deu-lhe um propósito e uma clareza que há muito lhe faltavam. Vamos conseguir, meu pequeno. Juntos, vamos construir uma vida cheia de amor e felicidade, prometeu Lívia, falando com o bebê ainda não nascido. Apesar das circunstâncias menos que ideais, a gravidez de Lívia tornou-se um símbolo de esperança e renovação, uma luz guiando-a através da escuridão de sua situação atual. Com cada dia que passava, Lívia dedicava-se não apenas a garantir a própria sobrevivência, mas também a criar um futuro onde seu filho pudesse prosperar, longe das sombras do controle e da manipulação que marcaram sua própria vida. Confrontada com a realidade avassaladora de sua gravidez, Lívia sabia que precisava fazer o impensável: procurar Natália, sua mãe, por apoio. Cada passo em direção à casa onde crescera estava carregado de uma mistura de esperança e temor, sabendo que a mulher que a esperava do outro lado da porta era a mesma que a havia expulsado por escolher um caminho próprio. Ao revelar sua gravidez, Lívia tentou apelar ao coração de Natália, buscando encontrar alguma faísca de compaixão materna. Mãe, eu estou esperando um bebê, estou grávida e eu não tenho como sustentar ele. Preciso de ajuda, disse Lívia, com a voz embargada pela emoção. Natália, cuja expressão permaneceu inalterada pela notícia, respondeu com a frieza característica. E você acha que é minha responsabilidade resolver isso? Você sabe o que eu espero de você, Lívia. Volte para Fábio. Continue a faculdade que escolhi para você. E aí, talvez, possamos conversar sobre ajudar. Lívia, sentindo a rejeição como uma lâmina afiada, respondeu com uma determinação recém-descoberta. Não, mãe. Fazer isso seria viver uma mentira. Não posso e não vou fazer isso comigo mesma ou com meu filho. Vou encontrar outro caminho. Saindo da presença de Natália, Lívia sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, mas também uma estranha sensação de alívio. Ela havia escolhido a si mesma e seu futuro filho sobre a falsa segurança oferecida por sua mãe. De volta à sua casa modesta, os dias passavam entre o trabalho árduo de zeladora e os preparativos para a chegada do bebê. Lívia transformava cada pedaço de sua pequena residência em um lar acolhedor, apesar das limitações financeiras. Em um desses dias, sozinha e cercada pelos pequenos progressos de seu novo lar, Lívia falava consigo mesma e com o bebê, num diálogo silencioso que fortalecia seu espírito. Vai dar tudo certo, meu amor. Sua mãe vai fazer de tudo para que tenhamos uma vida boa, uma vida verdadeira. Nós vamos ser felizes. Você vai ver. Esse compromisso, falado em meio à solidão de sua luta, era o farol que guiava Lívia. Ela sabia que o caminho à frente estaria repleto de desafios, mas a certeza de estar fazendo a escolha certa para ela e para seu filho dava-lhe forças para enfrentar cada novo dia. A decisão de deixar Renan em um orfanato foi um marco sombrio na vida de Lívia, um momento que a perseguiria incessantemente com um misto de culpa e tristeza. Ela culpava profundamente Natália, sua mãe, e Fábio pela situação desesperadora que a forçou a tomar tal medida. As noites eram longas e os dias uma série de momentos marcados pela ausência de seu filho. A raiva que sentia era palpável. Em um momento de solidão avassaladora, Lívia desabafou com uma amiga próxima. Eu nunca deveria ter sido colocada nessa posição. Minha mãe, Fábio, eles me empurraram até o limite, e agora Renan é quem sofre as consequências. Sua amiga, tentando oferecer consolo, respondeu: Lívia, você fez o que achou que era melhor naquele momento. Não se culpe por escolhas que foram forçadas em você. Os anos passaram, e Lívia, através de uma força interior que nem ela sabia possuir, canalizou sua dor e frustração em determinação. Ela abriu um estúdio de dança, transformando-o em um espaço de expressão e liberdade,
o refúgio que ela tanto buscava. O estúdio floresceu, assim como a reputação de Lívia como uma dançarina e instrutora talentosa. Entretanto, no auge de seu sucesso profissional, a vida de Lívia tomou mais um giro inesperado. Ela recebeu uma ligação que a fez congelar. Do outro lado da linha, uma voz familiar dizia: "Lívia, é sobre sua mãe. Ela está muito doente. Ela está pedindo para vê-la." As emoções se chocaram dentro de Lívia como ondas contra rochas. A mágoa, a raiva e uma relutante preocupação pela mulher que lhe deu a vida emergiram. Decidindo enfrentar seu passado de uma vez por todas, Lívia dirigiu-se ao hospital. Naquele dia fatídico, o hospital exalava um silêncio que pesava sobre os ombros de Lívia como um manto. O caminho até o quarto de Natália foi marcado por uma série de emoções conflitantes, uma tempestade interna que Lívia lutava para compreender e controlar. Ao entrar, encontrou sua mãe, Natália, visivelmente debilitada, mas com uma clareza nos olhos que há muito não via. "Mãe?" Lívia começou, sua voz trêmula, traindo a fachada de força que tentava manter. Natália, com um esforço visível, virou-se para encarar sua filha, seus olhos refletindo uma mistura de dor e arrependimento. "Lívia, minha querida, eu preciso que você me ouça", ela disse, cada palavra custando-lhe. Lívia, embora relutante, assentiu, permitindo que sua mãe continuasse. "Eu sei que errei com você. Tantas vezes, de tantas maneiras, eu estava errada, tão errada, e agora, nos meus últimos momentos, tudo o que eu desejo é seu perdão", Natália confessou, as lágrimas começando a formar nos cantos de seus olhos. Lívia permaneceu em silêncio, sua expressão inescrutável. Ela ouviu cada palavra, mas as emoções dentro dela estavam tão emaranhadas que era impossível distinguir uma da outra. O pedido de perdão de sua mãe reverberava em sua mente, mas não encontrava espaço para se acomodar no coração endurecido pela dor e pelo ressentimento. Natália, percebendo a hesitação de Lívia, suspirou profundamente. Um suspiro que parecia carregar o peso de uma vida de arrependimentos. "Eu amo você, Lívia. Sempre amei, mesmo que nunca tenha conseguido mostrar da maneira certa", ela sussurrou antes de dar seu último suspiro e partir deste mundo. Lívia, diante da mãe que se foi, permaneceu imóvel, uma estátua de frieza e controle. Não houve lágrimas, não houve despedidas emotivas, apenas um silêncio ensurdecedor que falava mais do que palavras poderiam. No enterro de Natália, Lívia manteve sua compostura. A multidão que veio prestar homenagens era um borrão para ela, figuras sem rosto que murmuravam palavras de consolo e pesar. Foi então que seus olhos encontraram uma figura familiar entre os presentes: Fábio. Após o sepultamento, curiosa e um pouco surpresa, Lívia se aproximou de Fábio. "Você trabalha em uma oficina mecânica agora?" ela perguntou, quebrando o silêncio desconfortável entre eles. Fábio, visivelmente surpreso com a abordagem direta de Lívia, assentiu. "Sim, há alguns anos. A vida levou a caminhos que nunca imaginei", ele respondeu, uma nota de humildade em sua voz que Lívia não reconhecia antes. "E você?" Fábio inquiriu, tentando desviar do desconforto. "Eu tenho um estúdio de dança agora. Estou vivendo o sonho que sempre tive", Lívia disse, permitindo-se um pequeno sorriso. O encontro com Fábio no enterro de Natália foi um lembrete de quão longe ela havia chegado, dos desafios que enfrentou e superou. Lívia partiu do cemitério com uma sensação de encerramento, não apenas em relação à sua mãe, mas também a vida que deixara para trás. Ela sabia que o caminho à frente ainda estava repleto de incertezas, mas agora, mais do que nunca, sentia-se pronta para enfrentá-las, armada com a resiliência forjada pelas provações do passado. A determinação de Lívia em confrontar as sombras de seu passado a levou até a oficina onde Fábio trabalhava, armada com uma resolução fria
e uma certeza que poucos teriam a coragem de desafiar. Sua influência na cidade, forjada através do sucesso de seu estúdio de dança, era seu escudo contra qualquer receio que pudesse surgir. "Eu quero que Fábio seja demitido", disse Lívia ao dono da oficina, sua voz não deixando margem para dúvidas. Ela não estava ali para negociar ou explicar. Sua decisão era inabalável. O dono, um homem acostumado com as dinâmicas de poder da cidade, mediu a seriedade no olhar de Lívia antes de responder. "Isso é uma decisão severa. Posso saber o motivo?" "Os motivos são meus", Lívia respondeu secamente, encerrando a conversa com uma finalidade que não admitia contestação. Fábio, ao confrontá-la mais tarde, estava visivelmente abalado, a injustiça da situação clara em sua expressão. "Por que você está fazendo isso? Por que insistir em me prejudicar depois de tudo?" Ele demandou, a indignação marcando cada palavra. "Porque você merece", Lívia respondeu sem hesitar, a raiva de anos refletida em seu olhar firme. "Sua presença aqui nesta cidade é um lembrete constante do passado que quero esquecer. Você sumir daqui é o mínimo que posso fazer para começar a curar." Com essa troca tensa, ficou claro que não havia espaço para reconciliação ou compreensão entre eles. Lívia partiu, deixando Fábio para lidar com as consequências de suas ações passadas. Naquele dia, enquanto Lívia caminhava para o seu estúdio de dança, carregada de planos e expectativas para as aulas que ministraria, um encontro inesperado alterou completamente o curso de seu dia. Na calçada, um pouco antes de chegar ao estúdio, ela viu uma figura familiar acompanhada por um menino pequeno. Era Carlos, um velho conhecido cujo passado compartilhado com Lívia estava cheio de memórias e emoções não resolvidas. Carlos, com um olhar de hesitação e necessidade, aproximou-se de Lívia. "Lívia, desculpa te incomodar assim. Este é meu filho, Renato. Estamos precisando de um pouco de ajuda. Você teria algo para comer e beber? Para ele." Sua voz falhou um pouco ao final, o orgulho engolido pela situação desesperadora em que se encontrava. Lívia, surpresa, mas movida por um impulso de compaixão, respondeu sem hesitar. "Claro, Carlos. Vamos entrar no estúdio. Eu cuido disso", disse ela, dispensando rapidamente um funcionário que observava a cena curiosamente. Após um abraço reconfortante, que serviu como um breve momento de reencontro entre velhos amigos, Carlos compartilhou a triste notícia do falecimento de sua esposa e das dificuldades recentes que enfrentara, incluindo sua demissão, que o deixou sem meios de prover para Renato. Movida pela história de Carlos, Lívia não pensou duas vezes antes de convidá-los para sua casa, determinada a oferecer o suporte e a assistência que Carlos e seu filho necessitavam naquele momento de adversidade. Deixando Carlos e Renato confortáveis na sala, Lívia saiu para comprar mantimentos, determinada a garantir que, pelo menos por aquela noite, eles teriam uma refeição decente e um pouco de paz. No entanto, ao retornar, Lívia encontrou sua casa engolida por um caos que ela nunca poderia ter imaginado. Fumaça saía pelas janelas abertas, e um incêndio começava a consumir o que ela construíra com tanto esforço. Seu coração acelerou, o pânico se instalando rapidamente, mas ao entrar, encontrou Carlos e Renato a salvo, o incêndio contido. Carlos, ao vê-la, apressou-se em explicar. "Fábio, ele apareceu do nada e começou a jogar algo pela janela, tentando incendiar a casa. Eu consegui pará-lo, impedir que piorasse", disse ele, a adrenalina ainda perceptível em sua voz. O choque de Lívia ao ouvir que Fábio estava por trás dessa tentativa de destruição era palpável. "Fábio? Mas por quê? Como ele..." Ela começou, incapaz de terminar a frase, a mente lutando para fazer sentido da situação. Carlos apenas balançou a cabeça, tão confuso e chocado quanto Lívia. A tensão do momento foi quebrada por Renato, que, alheio à gravidade da situação, apenas se agarrou a Lívia, buscando conforto. Naquela noite,
Enquanto Lívia fazia o possível para recuperar a sensação de segurança em sua própria casa, ela refletia sobre os eventos, a agressão não provocada por Fábio, as circunstâncias que haviam reunido ela, Carlos e Renato de maneira tão extraordinária. O que havia começado como um dia comum se transformou em um ponto de inflexão na vida de Lívia, um lembrete da imprevisibilidade da existência e da importância de se manter fiel aos valores de compaixão e coragem, não importando as adversidades enfrentadas. Naquela noite, após os eventos turbulentos que quase resultaram em desastre, Lívia e Carlos sentaram-se em silêncio, contemplando o caos que havia sido evitado por pouco. Renato, exausto pela aventura involuntária, dormia tranquilamente em um canto da sala, alheio às complicações do mundo adulto. Lívia, ainda tentando assimilar os acontecimentos, voltou-se para Carlos, agradecida por sua intervenção corajosa. Carlos, eu nem sei como te agradecer. Você salvou minha casa, salvou nossas vidas hoje, Lívia disse, sua voz carregada de uma mistura de alívio e admiração. Carlos, com um sorriso modesto, respondeu: Não precisa agradecer, Lívia. Eu fiz o que qualquer um faria. Além disso, foi uma maneira de retribuir tudo o que você tem feito por mim e pelo Renato. A conversa se desenrolou e o incidente com o incêndio acabou por ser um catalisador para uma reflexão profunda de Lívia sobre suas ações e decisões passadas, especialmente em relação a Fábio. Eu percebo agora a gravidade do que fiz com Fábio, tentando interferir em sua vida. Foi um erro, um que reflete o que ele fez comigo antes. Ambos erramos, Lívia confessou, a sinceridade em suas palavras revelando uma maturidade e entendimento que só poderiam vir com o tempo e as experiências vividas. Nos dias que se seguiram, Lívia e Carlos encontraram-se várias vezes, inicialmente sob o pretexto de cuidar de Renato, mas logo porque não podiam negar a conexão crescente entre eles. O amor, que havia sido uma semente plantada em seu passado compartilhado, começou a florescer com uma força renovada. Lívia, em seu desejo de ajudar Carlos a reconstruir sua vida, conseguiu para ele um emprego e, juntos, começaram a traçar um novo caminho, não apenas como amigos, mas como parceiros. Foi em uma dessas tardes tranquilas, enquanto compartilhavam um momento de paz no estúdio de dança de Lívia, que ela decidiu abrir seu coração sobre o aspecto mais doloroso de seu passado. Seu filho. Carlos, há algo que eu nunca compartilhei com você, algo que mudou a direção da minha vida. Lívia começou hesitante. Carlos, percebendo a gravidade do momento, ouviu em silêncio. Anos atrás eu tive um filho, Renan, mas eu estava em uma situação tão desesperadora que eu o deixei em um orfanato. Foi a decisão mais difícil da minha vida e não há um dia sequer que eu não pense nele. Lívia revelou, as lágrimas correndo livremente agora. Carlos, movido por uma empatia profunda, aproximou-se e a envolveu em seus braços. Lívia, sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Mas você não está mais sozinha. Estamos juntos nisso. Ele assegurou, oferecendo não apenas conforto, mas também sua inabalável presença e apoio. Na calmaria de uma noite qualquer, Lívia e Carlos compartilhavam confidências sob a luz suave que banhava a sala. A conversa, até então leve e repleta de planos futuros, tomou um rumo inesperado quando Carlos, com um olhar profundo e carregado de seriedade, tocou em um assunto que era tanto delicado quanto doloroso para Lívia. Lívia, você já pensou em ir atrás do Renan, seu filho no orfanato? Disse Carlos, suas palavras escolhidas com cuidado. Lívia, cujo rosto refletia a dor e a hesitação de memórias não muito distantes, respondeu com uma voz trêmula. Carlos, ele já foi adotado. Já tem uma família agora. Eu não posso simplesmente aparecer e... Mas Carlos a interrompeu, gentilmente. E se ele ainda precisar de você, Lívia? E se você ainda puder fazer parte da vida dele?
Encorajada pela insistência de Carlos e pela ideia de reencontrar o filho que pensava estar perdido para ela, Lívia tomou a decisão corajosa de visitar o orfanato. Com cada passo em direção ao prédio que abrigava tantas histórias como a sua, seu coração batia com uma mistura de esperança e medo. Ao chegar, foi recebida com uma notícia que jamais esperava ouvir. Renan, após ser adotado, havia sido devolvido ao orfanato pelo casal que o acolhera. Ele ainda estava lá, esperando por um lar, por uma família. Mas como isso é possível? Por que ele foi devolvido? Lívia perguntou à responsável pelo orfanato, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não é incomum, infelizmente. Algumas adoções não se concretizam como esperamos. Renan está aqui e ele lembra muito de você, explicou a mulher com um tom de voz que trazia tanto conforto quanto tristeza. Lívia, movida por um impulso maternal que nunca havia desaparecido, apenas intensificado com a revelação, sabia o que precisava fazer. Sem hesitar, ela decidiu trazer Renan de volta para casa, para junto de sua verdadeira família. O reencontro entre mãe e filho foi emocionante, marcado por lágrimas de alegria e abraços apertados. "Mamãe, você veio me buscar", disse Renan com um sorriso que iluminava o seu rostinho. "Sim, meu amor, e desta vez, para sempre", Lívia prometeu, segurando-o junto a si. De volta à casa que Lívia e Carlos haviam construído juntos, Renan foi apresentado a Renato, seu novo irmão. A adaptação de Renan à nova vida foi suave, facilitada pelo amor incondicional que fluía livremente entre os membros daquela família recém-formada. Lívia, Carlos, Renan e Renato, unidos não apenas pelo sangue, mas por uma história compartilhada de superação e amor, descobriram juntos o verdadeiro significado de família. Eles riam, brincavam e enfrentavam os desafios do dia a dia como uma unidade inseparável, cada momento compartilhado tecendo ainda mais forte o laço que os unia. "Eu nunca imaginei que minha vida nos levaria até aqui", disse Lívia uma noite, observando Carlos brincar com Renan e Renato no jardim. "Às vezes, o caminho mais inesperado é o que nos leva à felicidade mais verdadeira", respondeu Carlos, sorrindo para ela. Lívia sabia que as cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente, mas na companhia de sua família, ela encontrou a força para seguir em frente, abraçando cada novo dia com esperança e gratidão. Juntos, eles formavam uma família não definida pelas circunstâncias do nascimento, mas pelo inquebrantável vínculo do amor. Numa tarde ensolarada, enquanto Lívia cuidava das plantas no quintal, a paz foi abruptamente interrompida pela chegada inesperada de Fábio. Seu passado compartilhado era um terreno minado de emoções e decisões questionáveis, tornando o momento tenso desde o início. "Fábio, o que você está fazendo aqui?" Lívia perguntou, surpresa e cautelosa, largando a regadora que segurava. Eu precisava ver você. Precisamos conversar", disse Fábio, claramente desconfortável, mas determinado. Lívia, apreensiva, assentiu, indicando que podiam conversar no jardim, onde a presença aberta do espaço poderia amenizar a tensão. "Está bem, mas faça rápido." Fábio começou a falar, suas palavras inicialmente tropeçando em desculpas e justificativas para suas ações passadas. Lívia ouvia, seus sentimentos oscilando entre a raiva residual e a surpresa diante da vulnerabilidade que Fábio demonstrava. Foi então que Renan apareceu, curioso com o visitante. Sua entrada inesperada mudou o curso da conversa. "Quem é ele, mamãe?" Renan perguntou, agarrando a mão de Lívia. Lívia hesitou, mas decidiu que era hora da verdade. "Renan, este é Fábio. Ele é seu pai." A revelação atingiu Fábio como um soco no estômago. Ele olhou para Renan, os olhos arregalados em choque, e depois uma compreensão dolorosa. "Meu filho", ele murmurou, a voz carregada de emoção. A reação emocionada de Fábio ao ver Renan foi um ponto de inflexão para todos eles.
O que começou como uma discussão tensa transformou-se em um momento de revelações e, possivelmente, de redenção. Eu não sabia... Lívia, eu juro que não sabia, Fábio disse, a voz embargada. Lívia, observando a interação, sentiu um vislumbre de compaixão pelo homem à sua frente. Fábio, o que importa agora é o Renan. Ele precisa saber que pode contar com você. Nos dias que se seguiram, Fábio cumpriu a promessa silenciosa feita naquele jardim. Ele começou a visitar Renan regularmente, cada encontro uma oportunidade para construir a relação que nunca tiveram. Renan, inicialmente hesitante, aos poucos abriu-se para a presença do pai, curioso e ansioso por entender mais sobre a figura que até então era uma ausência em sua vida. Carlos observava esses desenvolvimentos com uma mistura de cautela e esperança. Você acha que isso é bom para o Renan? Ele perguntou a Lívia uma noite, enquanto ambos contemplavam o céu estrelado. Lívia suspirou, refletindo sobre a complexidade da situação. Eu espero que sim. Renan merece conhecer seu pai. E talvez Fábio realmente tenha mudado. O tempo provou que a presença de Fábio na vida de Renan era benéfica. Fábio, motivado pelo amor por seu filho e pela oportunidade de fazer parte de sua vida, transformou-se. Suas visitas, inicialmente tensas e cheias de hesitação, tornaram-se momentos de risadas compartilhadas, conversas sinceras e lições valiosas. Lívia, Carlos, Renan e Renato, agora acompanhados por Fábio, encontraram uma nova dinâmica familiar. Uma família outrora definida pela ausência começou a tecer novos laços, fortalecidos pelo perdão, pelo crescimento pessoal e pela aceitação. Eu nunca imaginei que nossa família poderia ser assim, Lívia confessou durante um jantar que reunia todos eles. Às vezes, as surpresas da vida são as que nos trazem as maiores alegrias, Carlos respondeu sorrindo. E assim, contra todas as expectativas, eles prosperaram, aprendendo que mesmo os laços quebrados podem ser restaurados com paciência, amor e uma vontade inabalável de crescer e mudar juntos.